E deixa eu te contar uma coisa, quem tá aqui, eu adoro quando ela tá aqui, porque ela realmente é referência na área de nutrição e estuda cada vez mais como a alimentação pode nos auxiliar quando a gente fala de doenças, quando a gente fala de problemas sérios. Estou falando de Gabi Esteves, nossa nutricionista, bem-vinda. Obrigada, Carolzinha. E esse lance da nutrição que caminha não só para uma prevenção de problemas, claro, para manter a nossa saúde, mas principalmente para o controle daquilo que já aconteceu e que a gente precisa melhorar na qualidade de vida. Então, essa especialidade da nutrição não é só para cuidar de emagrecimento, ir ao encontro de ajudar, né, nesse caso, as mulheres que têm endometriose, Sim. pensando em cada item que está aqui, é extremamente importante, né? Sim, Carol, e também a gente ter a humildade de saber quando o alimento tem o limite dele e que a gente precisa sim lançar a mão do uso de suplementos, que é o que a gente vai dar um foco maior hoje aqui, que é para ajudar, né? Ele vai suplementar uma boa alimentação já boa. Entendi, né? É aquela base e às vezes, gente, começa com uma suplementação e na sequência que você consegue ter um controle maior, só alimentação sustenta, né, Gabi? Quantas vezes vocês já ouviram casos Carol, assim, né? Sem dúvida. Então vou lá, já volto, mandem perguntas no @VocêBonitaTV que a gente vai falar de endometriose, da alimentação, da suplementação e de palavras também do doutor. Daqui a pouquinho vou dar um tempo para mandarem perguntas. Tá ótimo. Beijo! Continuamos falando então de endometriose, vocês vão mandando perguntinhas pra gente no @VocêBonitaTV. E a gente foi ouvir, olha só que legal, as palavras do ginecologista, o doutor Marcos, agora vou pedir sua ajuda para o sobrenome. Cherniakowski, olha lá. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a todos os telespectadores do Você Bonita. Meu nome é Marcos Cherniakowski, eu sou chefe de setor de videoendoscopia ginecológica e endometriose da Faculdade de Medicina do ABC. Sou também diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Endometriose. Estar aqui para falar de endometriose, principalmente nesse mês considerado Março Amarelo, que é um mês de conscientização mundial a respeito da endometriose. E o que vem a ser a endometriose? Nada mais é do que a saída do tecido menstrual, aquele tecido que sai todo mês naquela mulher, e que esse tecido sai via vaginal, mas ele, através das tubas uterinas, também cai dentro da pelve, dentro do abdômen, e se implanta dentro desses lugares. Então é muito frequente ter implantes desse tecido menstrual embaixo do ovário, no ovário, embaixo do útero, próximo ao intestino, à bexiga, ao apêndice. E esses implantes causam uma reação inflamatória porque não é normal tê-los nessa região. E essa reação inflamatória é que vai nos dar basicamente os sintomas dessa mulher. Sintomas como principalmente relacionados à menstruação. Então, aquela mulher que não tinha cólica menstrual ou tinha muito pouco, passa a ter de forma muito grande, às vezes incapacitante, impedindo, inclusive, de exercer as suas funções normais do dia a dia. Inchaços abdominais, infertilidade. 30% a 50% das mulheres com endometriose têm infertilidade. E sintomas urinários, sintomas intestinais, porque essa reação inflamatória pode estar lá. E é muito claro que é imprescindível que a mulher do século XXI não aceite que esta dor é normal, que esse inchaço é normal, que essa cólica menstrual é normal. Ela precisa realmente ter a atenção de um profissional que a escute e escute bastante. E é através dessa avaliação, principalmente do colega, somado a exames radiológicos, principalmente ultrassom com preparo intestinal e ressonância magnética com preparo intestinal, é que nós vamos decidir que caminho que essa mulher tem que ter a partir desse momento. Se é um tratamento clínico, que hoje nós preconizamos demais o acompanhamento multidisciplinar, principalmente hoje com nutricionista. É imprescindível que a mulher com endometriose seja acompanhada por uma nutricionista, às vezes psicóloga, às vezes fisioterapeuta, depende, cada caso um caso. Mas, muito em relação à alimentação, nós sabemos hoje que é inflamatório e alimentos menos inflamatórios. E aí é que a Gabi vai nos mostrar exatamente qual seria a principal alimentação ou a principal educação alimentar que essa mulher tem que ter. Então, bom programa para vocês e espero ter ajudado. Doutor, obrigada. Sempre um prazer te ouvir. Ele é referência na área, doutor Marcos
Cherniakovski. Cherniakovski, obrigada, minha amiga. Um beijo, doutor. Vou deixar aqui o seu contato, né? Lá da clínica é o 99183-9903, 99183-9903. Vou dar um tempo para vocês mandarem perguntinhas no @VocêBonitaTV. Vamos para as dicas e a gente volta com muito conteúdo de Gabi Esteves. Não sai daí que eu tô te esperando. De volta com o nosso Você Bonita, recebendo hoje nossa nutricionista queridíssima, ela que é chefe também, Gabi Esteves. A gente vai falar da alimentação para cuidar de quem tem endometriose, como prevenir, enfim, uma série de coisas importantíssimas hoje já cientificamente comprovadas, Sim. né, Gabi? Ouvimos as palavras do doutor e a gente preparou também um VTzinho para a gente entender os números quando a gente fala de endometriose. Olha lá. Doença crônica que afeta mulheres em idade reprodutiva, a endometriose atinge mais de 7 milhões de brasileiras. No mundo, são 176 milhões de diagnósticos da doença, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. A campanha Março Amarelo é celebrada para conscientizar a população sobre a importância de realizar exames preventivos que ajudem a identificar a doença. Assim, é possível desenvolver um tratamento precoce, identificando o problema ainda no início e melhorando a qualidade de vida da mulher. Por ser difícil de diagnosticar, a doença pode afetar a vida feminina, ocorrendo o quadro de infertilidade em 40% dos casos. Fique atenta aos sinais e procure ajuda. Um acompanhamento multidisciplinar pode oferecer significativa melhora da qualidade de vida destas mulheres. Tá aí. Então vamos conhecer e entender mais como a gente pode cuidar desse quadro com alimentação. Bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Cá. Faça a sua introdução. Fique à vontade. Carolzinha, a primeira coisa que eu acho que é muito importante nós falarmos é que não existe normalidade em sentir dor. Mulher que menstrua e fica incapaz de trabalhar, incapaz de ir para a escola, tem dores para evacuar, dores na relação, não pode achar que é normal. Tá? Então a gente vê até assim várias pessoas que chegam no nosso consultório, mas eu falo dessa dor há anos e falam que é normal. Não é normal, tá? Então busquem ajuda, porque não só na alimentação, não só na cirurgia, não só na fisioterapia pélvica, não só na psicologia, a gente vai conseguir ajudá-la com certeza, tá? O diagnóstico hoje, ele não é difícil, diferente de outros problemas, né, Gabi? O duro, Cá, é que não tem pessoas tão preparadas para receber essas mulheres. Entendi. Então, infelizmente, a gente ouve uma demora de até 8 anos para diagnosticar endometriose. 8 anos é uma vida, Com entendeu? certeza. Então, o quanto que essa mulher deixa de viver por conta dessa dor. E as lesões podem ser fora também do útero, né? Sim, a gente tem endometriose em toda a cavidade abdominal, pode acontecer até em lesões cerebrais. Jura? Juro, né? Porque é uma inflamação, Cá, e essa célula endometrial acaba migrando para outros lugares. E daí quando a mulher sangra e sai pela vagina, isso sangra e fica preso no corpo dela. Em algum lugar. Então é uma dor terrível, Entendi. né? Olha só que importante. Falamos, ouvimos as palavras do doutor e entendeu quanto a alimentação vai controlar, então, a doença. Exatamente, Carol. A gente tem casos graves que precisam de cirurgia, sim, sim. né? Mas uma coisa que é muito importante é saber que, eu retirei os focos de endometriose, eu retirei meu útero, eu bloqueei minha menstruação. Isso não significa que você está curada da endometriose, porque é uma doença que vai ficar adormecida no seu corpo. E esse adormecido, a gente vai conseguir uma melhora muito grande de qualidade dessa dormência da doença, quando a gente tiver uma boa alimentação, uma boa suplementação, que a gente vai falar bastante hoje, e também, Carol, mudanças de hábitos básicos, como trocar a panela que se cozinha, trocar o esmalte que usa, o desodorante que usa. Tudo porque várias coisas que a gente tem hábito diário acaba prejudicando essa questão hormonal no nosso corpo.
Olha que perigo, hein, gente? Então vamos lá, uma a uma, começamos por esse grupo aqui, ó. Vamos que a lá. gente tem fibras, tem que aumentar a quantidade de fibras. Cá, eu trouxe aqui alguns dos principais e mais comprovados, tá? Suplementos e nutrientes que a gente pode ter uma melhora. Então, por exemplo, fibra, a gente sabe que ela produz um ácido graxo, um tipo de gordura que é anti-inflamatório, além de varrer a parede intestinal. E uma coisa muito importante para portadoras de endometriose é que a fibra acaba absorvendo um pouco do excesso de estrogênio que o nosso corpo produz e ele manda embora nas fezes. Então a gente não reabsorve esse excesso de estrogênio que é uma das causas da endometriose. Então o consumo de fibras é muito importante. Que legal! Por que eu trouxe aqui a questão da suplementação de fibra? Porque, Cá, a recomendação é que a gente coma de 25 a 30 gramas de fibra por dia, tá? Para você ter uma ideia, meia laranja dessa vai te dar 2,5 gramas de fibra. Puxa, então... É pouco. Ó, 100 gramas de alface, 1 grama de fibra. Nossa, é pouco. Então a gente precisa comer um volume muito grande, que às vezes a gente consegue. Mas se a gente não conseguir todo dia, a gente não vai ter um intestino bom o suficiente em quantidades de fibra para que a gente tenha esse benefício. Para fazer isso, que é o que ela falou que vai varrer, inclusive ajudar na questão do estrogênio. Maravilhosa explicação. Vou lá e já volto, tá? Já tem perguntinhas do público. A gente vai falar de grupo por grupo aqui para todo mundo entender o porquê já é cientificamente comprovado, né, gente? Porque assim, que a gente sabe que é saudável, mas essa parte efetiva... Falamos então das fibras, entendemos o quanto são importantes, não conseguimos com tudo a quantidade, vamos suplementar. Vamos falar desse grupo agora? Esse grupo nós temos ômega, que a gente sabe o quanto é anti-inflamatório, o quanto é fantástico, e a vitamina D, que também ajuda nessa questão de regulação hormonal. A gente sabe que vitamina D é um hormônio, né? Então ele faz parte aí de toda a cascata. Então o que é importante, Carol? Não deixar de comer bem. Tá. Mas como a gente não come 100% bem todos os dias, vamos usar a suplementação. Então, de ômega 3 por exemplo, também. De ômega, a gente teria que comer duas porções dessas todos os dias para ter uma quantidade de ômega suficiente. É difícil. E a recomendação é de 1 a 8 cápsulas por dia, dependendo da intensidade, do peso da pessoa e de tudo mais. Então, às vezes é mais fácil a gente deixar a recomendação da alimentação, mas manter a suplementação todos os dias. Entendi. Porque daí a gente garante que esse nutriente vai estar presente. Então, gente, ômega 3, nem pensar em deixar de fora, né? Nem pensar. Jamais. Agora, quando a gente fala da vitamina D, a vitamina D baixa, isso é um problema que a gente tem, vocês sempre dizem, né? Que as pessoas não se expõem ali no sol no horário que deveriam, enfim, acabam em São Paulo principalmente, que a gente tem a questão de prédios, apartamentos e tal. Mas está associada muitas vezes à endometriose, quando a mulher tem essa vitamina D baixa desde sempre? Carol, tem muitos estudos, tá? E o que não que a vitamina D vai causar, mas vitamina D baixa diminui o sistema imunológico, diminui a organização dos nossos hormônios. Então, normalmente, essas mulheres têm a vitamina D baixa. E aí precisa suplementar. Precisa suplementar. Ó, descobrimos mais uma também. Vou lá, já volto, porque já que a gente está falando de suplementação, eu sei que esse assunto vai entrar aqui. Já vou dar dica agora e daqui a pouquinho perguntinhas do público, viu? Porque ele já chegou, né, Rô? Muito chegou bem. com magnésio, você sabe que eu já estudei a pauta e é fundamental para... Quando pro intervalo e na volta, mais informações da alimentação, desse controle da endometriose com a nossa queridíssima Gabi Esteves. Não sai daí que eu tô te esperando. De volta com o nosso Você Bonito. No intervalo a gente fala bobagem também, né, minha amiga? Assim que é bom, mas a gente tá falando assunto sério e quero agradecer sua audiência, agradecer as perguntinhas. Gabi me disse que o que não pode faltar quando a gente fala de controle de endometriose, o cuidado com a mulher então que tem o diagnóstico, é isto aqui, é este grupo que está aqui. Este grupo, Carol, é o meu queridinho, tá? Que é o Indol 3 Carbinol,
que é uma substância fantástica porque comprovadamente ela diminui a proliferação das células endometriais. Entendi. Então, como é muito difícil a gente comer 3 xícaras de repolho por dia, que dá mais ou menos metade de um repolho por dia, né? O brócolis mesmo, 100 gramas é uma quantidade bastante para a gente consumir todos os dias. Então, consumam esses alimentos, mas tomem isso em forma de suplementação. Tá. Só fazer manipulado de 200 a 400 dias, tá? Então, uma capsulinha já é suficiente para manter esse controle da excreção dessa célula endometrial. Então, é Indol 3-carbinol. 3-carbinol. Esse aqui, então, é um dos mais importantes para o controle, meu ponto de vista, para não sim. aumentar a lesão. Isso aí. É nesse sentido. Ele que controla aí essa proliferação. Fala outro que não pode faltar também, vamos lá. Coenzima Q10, tá? Principalmente para as mulheres que têm desejo gestacional, porque ele melhora muito a reserva ovariana, tá? Então ele dá muita energia, anti-inflamatório, antioxidante e dá essa caprichada aí nos nossos ovários para a gente aumentar a fertilidade. Cúrcuma, como a gente sabe, bom para tudo, né? Eu costumo recomendar sim em cápsula, porque às vezes um dia você toma shot, um dia você viajou, um dia você não pôde, né? E para portadoras de endometriose, normalmente a dose legal seriam 2 colheres de chá por dia. Tá. Então é uma quantidade grande, né? Então a gente fazendo em capsulinha, assim, de 2 a 4 cápsulas ao dia, já tá bem legal. Olha que bacana. Então também cuida dessa parte para diminuir a inflamação. Diminui a inflamação, diminui dor. É um suplemento bem legal para diminuir as dores da endometriose. Isso aqui, gente, que a Gabi está comentando, é diário. Não é assim, eu vou fazer um mês, vai ficar ótimo. Não, é um controle realmente durante a vida, Cara, né? é o que eu falo, quando o paciente passa comigo para controle de endometriose, eu falo, gente, é um tratamento. Porque se eu, na primeira consulta, mudar tudo que essa paciente vai precisar mudar, ou ela muda para China e fica lá num templo então, budista, sabe assim? Porque é muito difícil. Então a gente tem que aos poucos adequando a realidade dessa mulher com o melhor que a gente possa oferecer. E antes que a gente siga para outro nutriente importante, eu vou lá e já volto, e na volta você vai me contar o que essa mulher precisa tirar da alimentação e se de fato vai ser efetivo. Porque tem também essa parte, né? Aqui a gente coloca tudo que é necessário para o controle, mas a gente sabe que os nossos hábitos ditam absolutamente tudo. Então é o seguinte, vamos colocar a perguntinha do público daqui a pouquinho, porque deixei outra pergunta para a Gabi extremamente importante. Além de tudo que a gente tem que incluir, o que a gente tem que retirar quando tem um diagnóstico de endometriose? Industrializados. Esse eu acho que é o principal, tá, Carol? Porque tem muitos aditivos químicos, tem muita gordura trans, tem o plástico da embalagem que atrapalha. Então, eu acho que o principal é a gente dar uma limpa na alimentação dessas questões industrializadas, refrigerantes, bebida alcoólica. Então, precisa, assim, virar o mais natureba possível. Possível, a história do natureba. Comer mais comida de verdade. Comida de verdade e, claro, nesse respeito à vida daquela mulher. Sem dúvida. A gente ir aos poucos aí incluindo coisas melhores. Perguntinha do público que escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Paulo, um beijo. Exame preventivo para endometriose é o Papa Nicolau? Não é, Paula. O exame que a gente consegue diagnosticar a endometriose é ressonância, mas a melhor forma é ultrassom com preparo intestinal. E você só faz esses exames se você tiver algum sintoma. Então, o médico, se você não tiver sintoma nenhum, o médico não vai te pedir para que você faça um ultrassom com preparo para achar que talvez você tenha, se você não tiver alguns dos sintomas. E quais são? Vamos lá citar todos de novo. Ai, tem um monte, né, Cá? Mas os principais é dor durante a relação, muita cólica na menstruação, dor quando evacua, estufamento do abdômen. E um sangramento maior? Às vezes não. Não é clássico, não então. Tá. Então. Eu acho que o mais marcante é a dor. É a dor, né? A cólica, dor na relação e a cólica. É o principal. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Jéssica. Um beijo. Qual período do ciclo, então, podem piorar os sintomas? Normalmente, Jéssica, no primeiro, segundo dia de menstruação, quando o fluxo é maior, quando a gente tem aí uma carga hormonal maior, é onde normalmente as mulheres relatam essa dor
né? Mas por ser uma inflamação aí constante, isso às vezes perdura mesmo sem a pessoa estar menstruada, mesmo usando talvez um anticoncepcional que bloqueia a menstruação. Então acontece isso, né? As pessoas continuam sentindo dor mesmo bloqueando a menstruação. Tem mais perguntinha? Olha lá. Obrigada, Thaís. Um beijo para você. Anticoncepcional contém estrogênio. Ele pode causar endometriose? Thaís, não é uma causa, o excesso de estrogênio a causa. É mais uma coisa sistêmica mesmo, até genética, de múltiplos hábitos, não só dessa questão do estrogênio pontual. E eu acho que o mais difícil para a medicina e desafiador é encontrar a causa, né? É conseguir responder essa pergunta da causa. Sim, então, no fundo, a gente, como você diz, a gente trabalha com o que é cientificamente comprovado. Nesse momento, gente, tem os sintomas, procure o médico, faça os exames certinho e siga com todas as dicas da Gabi. A gente tem mais um minutinho, dá tempo de mais uma pergunta, olha lá. Obrigada, Vivian, um beijo. Café é ruim para quem tem endometriose? É sim, tá? A cafeína pode sim piorar os danos aí da portadora de endometriose, então não só o café, mas tudo que contém cafeína são coisas que a gente evita. E fecha falando desse grupo. Eu quero falar disso que é do vinho, inclusive, que todo mundo fala que vinho tem bastante resveratrol, tal. Para vocês terem uma ideia, meia tacinha de vinho vai ter de 0,2 a 4 microgramas de resveratrol. A gente precisa no mínimo de 40. Então, ou tomem 1 litro de vinho todos os dias. Não vai dar. Mas realmente o resveratrol, nesse caso, é bem importante que faça a suplementação. Aí, ó, a cápsula tá aí representando, então. Dá para tomar tacinho, né, Gabi? Ali, com cuidado, com cautela, porque é algo que aí você compõe com a cápsula. Obrigada, viu? Aí. Você é maravilhosa, todas as dicas vão ficar lá. A Gabi volta, tá sempre com a gente. Volta para fazer receitas incríveis também. E você vai lá no Instagram dela, @NutriGabiEsteves, tudo junto, Gabi com Y. @NutriGabiEsteves, tudo junto. E o WhatsApp da clínica 999343631, 999343631. Obrigada, minha amiga. Obrigada, Cá. Beijo, meninos, até amanhã. Muito obrigada. Fiquem com Mulheres, a gente volta 12:30. Beijo, beijo, beijo!